Amém? Boa noite, igreja. Faça com todos. Amém? Glória a Deus. Quero ler um texto que está em Gálatas 2. Em Gálatas 2, a partir do verso 19 até o 21. Gálatas 2, 19 ao 21. Aleluia. Essa noite nós vamos meditar sobre o propósito de Deus quando Ele enviou seu Filho ao mundo para ser crucificado. Deus, Ele enviou seu Filho e Ele cresceu, se tornou homem, e o propósito de Deus era que Ele fosse crucificado para que nós pudéssemos ter vida. Amém? Então nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Amém? Nós vamos meditar sobre essa palavra. A crucificação, qual é o significado da crucificação em nossas vidas? Então, o verso 19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, queremos te louvar, Pai, por esta palavra, que nós possamos ser ministrados, ó Pai, nessa noite pelo Teu poder, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui nesse texto algo importante relativo ao nosso relacionamento com Deus, que foi mudado a partir do momento em que Cristo se entregou na cruz. Até então, nós vemos aqui Paulo falando sobre a lei, que existia a lei que fazia com que, de alguma forma, as pessoas conquistassem uma aceitação de Deus. O objetivo dos rituais, das coisas que estavam impostas, era algo assim, um esforço humano de agradar a Deus, de se chegar até Deus, de se aproximar de Deus. Era um esforço que os homens faziam. Então ali havia o sacerdote que oferecia, animais. Havia ali as pessoas que ficavam buscando e seguindo aqueles mandamentos todos que nós vemos na lei, com o propósito de serem recebidas por Deus, de serem reconciliadas, de serem aproximarem de Deus. Paulo fala que quando Cristo então ele veio, essa lei, toda essa exigência, tudo aquilo que era a exigência que estava colocada para que nós fôssemos aceitos, ela se resumiu na cruz. Na cruz Cristo ele resumiu tudo que era necessidade de satisfazer as exigências para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Então nós vamos ver algumas coisas, Quando nós vemos na Bíblia o significado então da crucificação, da morte de Cristo, surgem principalmente três principais efeitos da morte de Cristo. Um é a expiação vicária, você já deve ter ouvido falar.
O segundo é a redenção dos pecados. E o terceiro é a reconciliação. Então são três efeitos que se resumiram ali naquele ato que foi a crucificação. Quando nós falamos de expiação, é algo assim, é um sofrimento que ele foi substituto. Em 1 Pedro 3,18 diz que Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então foi algo que foi aquela oferta, o sangue derramado, que era necessário sangue para que fosse então satisfeita a lei. Os sacerdotes, eles faziam o sacrifício dos animais para que o sangue pudesse ser derramado sobre o altar, para satisfazer então a necessidade da lei. E essa expiação, esse sofrimento, essa morte, esse sangue que foi derramado, foi o sangue de Jesus. Naquele momento na cruz, ele derramou o seu sangue para servir de substituto em nosso lugar, para realmente cumprir com as determinações da lei, onde o sangue, que era o que purificava os pecados, toda a injustiça que estava na vida das pessoas. O segundo é a redenção. Nós falamos da expiação. A redenção foi um pagamento também, Lá em Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Senhor Jesus. Então existia algo que era a morte, o que estava preparado para nossas vidas era a morte. Na verdade, nós já vivíamos a morte. Quando estávamos separados de Deus, isso já era a morte do nosso espírito. O nosso espírito estava morto, estava adormecido. E quando Cristo ele morreu, ele foi essa redenção, o pagamento dos pecados, que era o resultado, o salário, aquilo que era a recompensa que todos nós receberíamos pelos pecados, pelo afastamento de Deus. E também ele fala sobre a justificação, porque quando nós fomos justificados por Cristo, que nós vemos que ele veio primeiro, então se ofereceu para derramar o seu sangue. Segundo, ele veio para pagar o preço daquilo que estava para nossas vidas, que era a morte. E ele também veio reconciliar o mundo. Então veio o quê? Mudar o nosso relacionamento com Deus. Em Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Então, com esses três elementos, Cristo ele veio de uma maneira muito figurativa, mas simbólica daquilo que era a lei, para realmente satisfazer, não eliminar a lei, não acabar com a lei, não veio para eliminar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu através dele mesmo. Ele sendo Cristo, ele sofreu, ele foi então aquele sacrifício, ele foi a redenção, ele pagou aquilo que era a nossa recompensa, ele pagou. O salário do pecado era a morte, ele morreu por mim, por você. Ele pagou o preço da morte. E também, no final, com tudo isso, ele trouxe a reconciliação. Então nós fomos justificados pela fé. E aí nós voltamos então, através de Cristo, a termos paz para com Deus. Amém? A justificação, quando nós vemos uma explicação teológica, ela pode ser vista também como salvação. Na verdade, é um termo usado teologicamente para salvação, justificação. Então, a salvação é a justificação. Então, nós somos justificados, que nós fomos então agora, nosso relacionamento com Deus,
ele foi mudado, nosso relacionamento com Deus ele foi restabelecido. E a justificação, amados, não existe níveis, de justificação. Também não é um processo a justificação. A salvação não é um processo. Nós somos salvos uma única vez. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus em nossas vidas, quando nós reconhecemos esse sacrifício que Ele fez por nossas vidas, nós recebemos Cristo em nossa vida. Então isso ocorre de uma única vez. É algo assim ligado a quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. Então nós fomos salvos, justificados. Não é um processo, é um ato de Deus. A graça de Deus, através da graça, Ele nos justifica, nos salva. Ele muda o relacionamento dele para conosco. Então agora não estamos mais separados. Nós estamos agora juntos, com Deus, fazendo parte da família de Deus. E depois que nós somos salvos, é lógico que você segue um processo de conhecimento, de aprendizado, de ouvir a voz de Deus, de aprender. Lá em Hebreus 12:14 fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é um processo, você vai aprendendo, você vai seguindo, caminhando na direção de uma estatura do varão perfeito. Então você vai olhando para Cristo, vai caminhando na direção de Cristo, naqueles os ensinamentos, naquilo que Ele nos ensinou, naquilo que Ele trouxe para nossas vidas. E é isso. Esse é todo o resumo da morte de Cristo na cruz. Então, qualquer coisa, amados, que saia disso é algo que não vem de Deus, porque a morte de Cristo ela não foi para nos trazer de forma alguma conforto. Essas pessoas estão pregando nas igrejas, falando por aí, em alguns lugares, que Cristo morreu para nos dar prosperidade, nos dar recursos, nos dar dinheiro, nos dar bens. Isso não vem de Deus. Não foi esse o motivo que Ele foi até aquela cruz e se entregou. Não foi esse o motivo que Ele colocou a vida dele à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Amém? O motivo único e exclusivo foi trazer a reconciliação das nossas vidas com Jesus, com Deus. Ou seja, restabelecer o nosso relacionamento com Deus, para que nós pudéssemos então, através do Espírito Santo na nossa vida, porque quando Ele subiu também, depois que Ele ressuscitou, Ele disse que convém que eu vá para o meu Pai, pois se eu não for, o ajudador não virá, mas se eu for, eu vou enviarei. Então Jesus ele foi, nos enviou o Espírito Santo para nos capacitar a cada dia. Então o Evangelho, amados, ele não é conforto, mas ele é segurança. Amém? No Evangelho nós temos a segurança de que Deus está conosco. Por mais adversa que seja a situação, por mais difícil que seja o desafio, nós temos a segurança de que o Espírito Santo de Deus está conosco, de que Deus está cuidando das nossas vidas. Amém? E que Ele tem algo para nos ensinar em toda e qualquer situação. Então, o Evangelho, às vezes é difícil a gente falar, puxa, mas como assim, não é?
Aceitei Jesus não é um conforto, uma coisa que agora vai ficar tudo bem, né? A vida vai mudar e todas as coisas vão dar certo, não vou ter mais problemas, não vou ter mais desafios, não vou ter mais lutas. Não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele venceu. E ele foi e enviou o Consolador para estar conosco. O Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Habita na sua vida, para te ajudar, para te orientar, para te dar a direção quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa agir em determinados momentos. Então ele está com você. O Espírito Santo está com você. Então essa segurança ele nos dá, que ele cuida das nossas vidas, que ele vai, assim como ele cuida ali das ervas do campo, dos pássaros, ele cuida das nossas vidas, ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. E quando a coisa estiver muito difícil, muito desafiadora, você lembre de que Jesus ele morreu na cruz, entregou a sua vida, e que você está o quê? Crucificado com Cristo. Amém? Crucificando as nossas vidas com Cristo. Assim como ele sofreu, assim como ele se entregou, assim como ele buscou fazer a vontade de Deus, assim também nós devemos nos comportar. A cruz, amados, foi algo assim que nos mostra a total submissão daquele que é Deus. Jesus é Deus. Total submissão a Deus, ao Senhor, ao Jeová. Então, total submissão. Então, quando nós falamos que nós estamos crucificados com Cristo, nós temos que entender essa total entrega, essa total submissão, essa total redenção à vontade de Deus. Pensando que a cruz, amados, é algo assim, é o ápice da vida de Cristo, é quando ele realmente cumpre aquilo que era o propósito, que estava estabelecido antes da fundação do mundo. Ele foi o Cordeiro separado por Deus. 1 Pedro 1,19 diz que precioso sangue como de cordeiro, sem defeitos, sem manchas, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então ele foi o plano de Deus, amados, desde a fundação do mundo. Então não foi assim algo que fugiu do controle de Deus e o filho dele acabou crucificado e morto ali na cruz. Na verdade, isso tudo era o plano de Deus para nos mostrar o amor que ele tem por nossas vidas, o amor que ele tem por mim e por você, ao ponto de enviar o filho dele para sofrer, para se humilhar, para se fazer homem, fazer carne, para nos mostrar o amor que ele tem por nossas vidas, o quanto ele nos ama. Amém? E aí, amados, nós temos que olhar para essa cruz e nos identificarmos ali também, saber que nós não somos nada, Você, sem Jesus, nós não somos nada. Não existe outra alternativa, não existe outro lugar onde nós possamos buscar a vida, a não ser em Jesus. O significado das nossas vidas, ele ocorre em Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então esse é o viver que nós temos que buscar, o viver de Cristo em nossas vidas. Então, amados, isso nos leva a abrir mão de muitas coisas, nosso orgulho, as nossas
ambições, as coisas que nós queremos às vezes colocar na frente, em primeiro lugar, antes de buscar as coisas de Deus. Tá? Deixa primeiro eu terminar o meu trabalho, adquirir um cargo maior, aí sim eu vou dedicar mais tempo para Deus. Deixa eu crescer um pouco mais profissionalmente, deixa eu terminar os meus estudos, deixa eu terminar minhas coisas, tanta coisa para fazer, aí depois eu vou dedicar um pouco mais de tempo para Deus, um pouco mais de tempo para servir, um pouco mais de tempo para ser usado por Deus. E aí, amados, quem disse que você tem esse tempo? Quem disse? Então o tempo é hoje, o dia é hoje. Nós temos que olhar para isso que foi o sacrifício de Cristo e o quanto nós fazemos, qual o sacrifício que nós estamos fazendo comparado a isso que Cristo fez. Qual o esforço que você tem feito? Às vezes de sair da sua casa e vir até aqui no dia de chuva, é um esforço, comparado à cruz, comparado àquilo que Cristo sofreu, não é nada. Então nós temos que olhar para isso que foi, o que Cristo fez. Aí podemos olhar e falar: puxa, a gente realmente faz tão pouco. Eu estou disposto a passar tudo aquilo que Cristo passou pela igreja, pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus, a testemunhar. Nós vamos ver aqui, próximo mês, o dia da igreja perseguida, nós vamos ver várias coisas, pessoas que estão realmente olhando para Cristo e entregando as suas vidas e fazendo aquilo que elas acreditam, aquilo que Deus colocou no coração delas para fazer, e dando testemunho. Não é fácil. Deus nos deu, amados, Deus nos deu um ministério a todos nós. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Então assim, nós temos que entender que Deus nos deu um ministério. 2 Coríntios 5, verso 18. Dentro desse contexto que nós estamos falando de reconciliação, 2 Coríntios 5, 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então nós já vimos que a reconciliação é restabelecimento do relacionamento. Então Deus, através de Jesus, Ele nos reconciliou, nos restabeleceu esse relacionamento. Mas Ele nos deu ministério. Amém? Você tem ministério. Deus, Ele nos deu um ministério para cada um de nós. Então você tem um ministério que é justamente esse ministério da reconciliação, de religar as pessoas a Deus, de trazê-las de volta, a reconciliá-las, a trazer a amizade, a restabelecer o relacionamento dessas pessoas com Deus.
Você tem esse ministério. Fala para a pessoa do seu lado, você tem ministério de reconciliação. Olha a responsabilidade, a responsa. Nós temos um ministério em nossas vidas. Então Ele nos deu o ministério da reconciliação. E aí como Ele vai usar nossas vidas? Ele nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra, que é essa palavra aqui, irmãos. E nós temos que aprender, ouvir, praticar, falar, ensinar. Essa palavra, né, que nós temos que comê-la, absorver. E aí, quando isso estiver na nossa vida, nós temos que praticar, testemunhar, para que as pessoas olhem para nossas vidas e comecem a entender o propósito de Deus, de reconciliá-las, de trazê-las de volta para a presença de Deus. Então, quando Paulo fala que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é esse testemunho, essa palavra que flui na nossa vida, na nossa boca, é a palavra que tem que estar no nosso coração, para que quando nós abrimos nossos lábios, nós vamos ter uma palavra que edifica. Mas às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra que conforte, que edifique, que dê esperança, que dê um direcionamento. Às vezes nós ficamos preocupados em ver uma pessoa numa situação tão difícil, e aí você imagina, puxa, a pessoa está precisando de dinheiro, né? Precisa sair dessa situação, precisa de recursos. E aí a gente fala, puxa, eu não consigo ajudar porque eu não tenho recursos. E às vezes, amado, a pessoa está precisando de uma palavra, de algo que vem assim para confortar, para animar, para trazer a fé no coração, para mudar a visão dessa pessoa. E Deus nos deu esse ministério da reconciliação, dessa palavra viva. Porque Cristo agora Ele vive em nós, vive em mim. Né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, como disse. Então é importante que nós tenhamos claro esse propósito de Deus de usar nossas vidas como embaixadores, que é o que ele fala logo aqui na sequência. Embaixadores do nome de Cristo. O que é embaixador? Embaixador é quem representa um povo, aquele que representa uma nação. Então, você tem embaixador dos Estados Unidos que é aqui no Brasil. O que ele está fazendo aqui? Ele está dentro do Brasil. Fazendo o quê? Representando a nação dos Estados Unidos. Então ele é o embaixador. Assim como nós temos também brasileiros que estão lá representando a nação brasileira. Então, se nós somos embaixadores de Deus, nós estamos representando a nação do povo de Deus. Nós estamos representando, né, esse que é o reino de Deus. Então nós somos representantes, embaixadores. Então, quando Ele olhar para nossas vidas, as pessoas olharem, elas têm que ver nós como representantes, como embaixadores, como aqueles que temos a palavra e a propriedade de falar a respeito da nação a qual nós representamos. Amém? É a nação de Deus. Interessante isso. Você sabe que até mesmo quando você vai numa embaixada, quando você passa o portão, aquele pedaço de terra ali não é o Brasil, mas sim é os Estados Unidos. Então, quando você cruza o portão da embaixada dos Estados Unidos, você está no território americano. Aquele pedaço de terra ali, ele é parte do território americano. Então ali as leis do Brasil não valem ali dentro, valem as leis dos Estados Unidos, aquele pedaço de terra. Interessante isso. É a mesma coisa nós. Jesus fala que nós vivemos nesse mundo, mas nós não estamos debaixo dos padrões e
das leis e dos costumes desse mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Então aquilo que está ao nosso redor não vai prevalecer aquilo que é o normal. As pessoas falam, é normal as coisas. Normal hoje as pessoas terem seus casamentos terminados. É normal. Muitos casamentos não dão certos. Mas isso não é algo comum. Está errado. É comum, não é normal. Porque o comum é algo que está acontecendo muito, mas não é normal. Deus, Ele uniu a mulher e o homem para que vivam juntos para sempre. Isso tem que ser tratado nesse meio. Não é normal acontecer isso nas igrejas. Está muito comum, está acontecendo. E aí vai outras coisas, amados, os relacionamentos entre profissionais, o relacionamento entre jovens. Muitas coisas estão sendo colocadas como normais. Na verdade, não são normais, são anormais, estão fora do padrão. E aí nós temos que viver Cristo. Nós temos que, às vezes, pagar o preço de sermos humilhados. E a pressão é muito grande. Você vai ser chamado de quadrado, careta, de trouxa. Você está perdendo, você está abrindo mão do seu direito, porque às vezes você está olhando e falando, isso não está certo, eu não posso agir dessa maneira, eu tenho que tomar minha postura e servir aquilo que é a palavra de Deus, ser uma testemunha, um embaixador de Deus. E aí, amados, isso que é a lei do mundo, isso que é o comum que hoje está no mundo, não vale para nós. E aí as pessoas às vezes também começam a tomar esses padrões e olhar para ela e falar, puxa, e usar isso às vezes como argumento, né? Falar, olha, mas eu sou um bom filho, eu sou um bom filho, eu não uso droga, um monte de gente usa droga aí, eu não uso, então eu sou um bom filho, eu sou um bom filho, eu não bebo, então eu sou um bom filho. E aí ele começa a estar na igreja, ele começa a se comparar com as pessoas do mundo e fala, puxa, realmente eu sou um bom filho, né? A mesma coisa com o marido, eu sou um bom marido, eu não bato minha mulher, eu não chego em casa bêbado, então eu sou um bom marido. Em Deus, nós começamos a colocar a referência no mundo, a olhar assim a nossa referência, começa a ser o mundo. E aí quando eu olho para o mundo e vejo o que eu faço, eu falo, eu sou bom, eu sou legal. Quando amados, nossa referência é qual? É Cristo, lá em cima. Nós estamos longe, muito longe, de saber o que é o amor, de saber o que é servir, o que é se entregar, o que é ajudar as pessoas, o que é amar as pessoas, o que é ser um marido. Imagine Cristo, Ele nos toma a igreja como noivo, então Ele como noivo, como Ele é, como Ele age. Então, o que Ele fez? Às vezes nós olhamos então para Cristo, nós estamos longe de sermos bons maridos, de sermos boas esposas, bons filhos. Isso não é para desanimar, mas é para nos motivar a mudar a nossa referência. Eu não vou colocar a referência no mundo, e aí olhar para aquilo e falar, puxa, olhando lá, eu sou bom. Não, eu vou colocar a minha referência em Cristo. E aí olhar para Ele, olhar para a cruz, olhar para o que Ele fez para nós. Eu preciso realmente melhorar muito, buscar muito. E amados, essa estatura nós não vamos alcançar nessa vida. É isso que é o bom. Quer dizer, sempre, por mais tempo que você esteja na igreja, esteja participando, nós sempre temos coisas para melhorar, porque nós nunca vamos alcançar aquilo que é a plenitude do varão perfeito. Nós só vamos alcançar isso quando estivermos na glória, né? Então, para todo mundo sempre tem muita coisa para ir atrás, para buscar, para aprender, para melhorar. Então é isso que Cristo nos traz e nos fala nessa noite.
Amém? Para que nós possamos olhar para esse dia de hoje, que é o dia de Páscoa, quando nós comemoramos toda essa questão da igreja, que comemora a ressurreição, nos lembramos desse dia, para que nós possamos realmente entender, né, o significado, possamos ser ministrados por Deus nesses aspectos, para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa posição como cristão. Amém? Então, amados, não vamos perder tempo, não vamos mais deixar para depois, porque nós não sabemos, né, quanto tempo nós temos. O dia é hoje, a hora é agora. Nós melhorarmos e cada dia mais fazermos o melhor para Cristo. Amém? Eu queria ter uma palavra de oração agora, você no seu lugar, pode ficar sentado, e você esteja orando sobre essa palavra nessa noite. Deus, te louvamos, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor nos falou nessa noite, Pai. Sabemos, ó Deus, que temos muitos desafios, temos muitas coisas para buscarmos, para aprendermos, temos muitos desafios para o nosso crescimento. Queremos, ó Deus, contar com o Senhor, entregar a nossa vida e olhar para a cruz e realmente buscarmos ali todos os ensinamentos, para que assim, ó Pai, a cada dia o Senhor vive em nós, já não nosso eu, nossas vontades, nossos desejos, eles possam cair por terra, Senhor, que Tua vontade esteja reinando em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser embaixadores do Senhor, testemunhas vivas, ó Pai, do Teu Evangelho, para que as pessoas vejam em nossas vidas, ó Pai, Teu amor, Tua graça, Tua paz, possam conhecer, ó Deus, Tua palavra, Tua verdade. Pai, que possamos ser, ó Deus, estas testemunhas vivas, ó Pai, Teu poder, Teu amor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe.